Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu hoje estou aqui para uma leitura nesse momento. Depois eu vou fazer uma leitura no canal, mas eu não quero me ater só a leituras, porque o canal ele é um canal de preces, de orações, de reflexões. E também eu sempre gostei de, uma vez por semana, tirar um dia para bater um papo com vocês sobre alguma coisa, alguma experiência, passar para vocês alguma experiência que eu tenha passado e que tenha me dado algum aprendizado, tá? E hoje eu tô aqui para falar para vocês das adversidades. Porque durante 6 meses, nos últimos 6 meses, eu passei por uma doença de pele. Eu já falei isso aqui no canal em outro vídeo. Era uma doença benigna, tá? Não era nada grave, porém muito dolorida. Eu sofri muito, eu senti muita dor, eu não dormia, meu corpo inteiro ficou cheio de feridas. Eu sentia muita coceira, eu tinha que botar gelo no corpo para melhorar. Eu sentia o meu corpo todo queimar, sabe? Então por que eu tô contando isso para vocês? Porque quando eu comecei com isso, foi depois de um estresse que eu tive no trabalho. Eu estava trabalhando numa empresa e eu tive um estresse muito grande. Eu acho que eu estava trabalhando demais também. Às vezes eu ficava 8 horas seguidas no computador. E eu tive um problema ali, né? Onde aquele problema me causou muita raiva. Em janeiro isso, né? E eu fiquei durante uma semana com aquela raiva muito grande daquela situação, tá? E aí chegou um determinado momento naquela semana que a espiritualidade, olha, eu ainda não estava fazendo leituras para o canal, mas a espiritualidade falou comigo, até através das cartas mesmo, que eu precisava colocar essa situação na mão de Deus, que eu estava querendo agir com a minha força, e pior, com a força da raiva. E a raiva, gente, é um sentimento que quando invade a gente, ela assim, é difícil controlar. Nós somos seres humanos, tá? Então a nossa vibração, ela fica oscilando. Você pode estar muito bem no momento e de repente acontecer alguma coisa, te irritar e você ficar com muita raiva ou discutir com uma pessoa e aquilo altera o seu sistema nervoso, tá? E eu já tinha feito, gente, assim, durante muito tempo, que eu estudo muito psicologia, eu estudo a doutrina espírita também, eu estudo também a religião evangélica, tem algumas pregações que eu gosto muito. Hoje, eu não me denomino de nenhuma religião ou doutrina, porém eu estudo muito sobre evolução espiritual. E durante um tempo eu fiz uma jornada de autoconhecimento, que eu sempre busquei muito esse autoconhecimento, né? Que foi o que melhorou muito a minha vida. Haroldo Dutra Dias, que foi com ele que eu fiz, era um grupo no WhatsApp e ele falava, depois ele botava vídeos, né, no YouTube, e ele dizia o seguinte, que nós temos que tratar as nossas emoções como hóspedes. Porque não tem como. Nós ainda somos seres em evolução. Ninguém aqui é perfeito, gente. Tá todo mundo no mesmo barco, a verdade é essa. Deixa eu chegar essa mesa aqui um pouquinho mais pra cá, porque a coluna da pessoa, né, já não tem mais 20 anos. Então, ele dizia que a gente tem que tratar as nossas emoções como hóspedes. Porque elas vêm, gente. Não adianta você querer evitar as emoções, até porque se você tentar evitar muito as suas emoções, você acaba fazendo o quê? Você acaba guardando, e nisso de você guardar, você vai acumulando sentimentos
e você não trabalha eles, né? E ele dizia que a gente tinha que tratar eles, as emoções, como hóspedes, que era: entra, senta, oferece um café, mas ela não vai ficar ali, porque ela não mora ali. Depois ela vai embora. Se você não alimentar isso, ela, você não vai convidar uma visita para morar na sua casa. Você vai tratar como visita. Vai ter uma hora que ela vai embora. Então eu aprendi que quando a gente tem um sentimento ruim, uma raiva, egoísmo, seja lá que sentimento for, mas hoje nós estamos falando de adversidade. Quando nós temos um sentimento ruim, a gente tem que tratar ele assim. E eu aprendi assim um pouco esse exercício. Não é fácil, tá? Não vou te enganar, porque não vou enganar vocês, porque às vezes a gente tá, né, com raiva e a gente tá certo. E por estar certo, a gente acha que a gente tem todos os motivos do mundo para estar com raiva. Só que não. Por quê? Porque o que você pode mudar na sua vida? Não é o que está externo a você. Não é quem te fez alguma coisa, tá? O que você pode mudar na sua vida é só você. Então as suas emoções, elas têm que ser trabalhadas de dentro para fora. Então quem tem o domínio sobre o que acontece com a gente somos nós. E voltando às adversidades, quando eu comecei essa doença por conta de um sentimento de raiva e estresse, eu sofri muito, muito, e no início eu não estava nem em condições de pensar. E eu comecei a questionar Deus. Falei: Senhor, uma pessoa que ora como eu todo dia, que, sabe, estuda evolução espiritual, procura melhorar a cada dia, por que eu estou passando por isso? E aí eu lembrei de outra lição que eu tive. Não é o porquê, é pra quê. Não é o porquê que você tem que procurar. Que Deus não vai te dizer porquê, mas pra quê. Qual a intenção daquela adversidade. E aí, durante todo esse processo, eu tive um processo de cura emocional que eu entendi muita coisa. Eu mudei muito, gente. Eu mudei muito as minhas emoções. E aí hoje, se Deus falasse pra mim assim: Sheila, você passaria de novo, porque, gente, eu vou falar pra vocês com sinceridade. Eu já tive muitos problemas na minha vida, mas eu nunca sofri tanto como com essa. Porque, apesar de ser uma doença benigna, era um negócio insuportável. Que eu não dormia, sabe? Eu inchei de uma forma que eu passava na frente do espelho e não via a minha feição. Eu vi um monstro ali. Meu olho não dava nem pra ver. Eu tive até cegueira. Olha, foi tanta coisa, porque aí uma coisa puxou a outra. Eu tive que tomar injeções de corticoide. O corticoide não foi bom no meu organismo. Eu ainda tô com resquícios, eu ainda tô com o rosto. Meu rosto, ele não tá completamente... A minha pele, ela não tá como ela é, entendeu? Só que eu, além de agora, né, estar terminando de me curar de uma doença de pele e não poder usar uma maquiagem, eu odeio maquiagem. Eu só passo batom. Então eu não gosto de passar nada no meu rosto. E não me importa se eu tenho ruga, se eu tenho marcas de expressões, se eu tenho, sabe... Eu não me importo com nada disso. Eu gosto de mim do jeito que eu sou, graças a Deus, eu tenho uma autoestima boa. Então, eu simplesmente me mostro como eu sou mesmo. Mas voltando ao assunto, eu questionei muito Deus pra quê e depois eu entendi. Entendi que eu precisava muito mudar. Sabe por quê, gente? Na Bíblia está escrito vigiai e orai. Vigiai vem primeiro. E o que acontece com a gente? Não adianta você fazer preces todo dia. Não adianta você ler o Evangelho todo dia. Não adianta você frequentar a igreja. Não adianta você trabalhar num centro espírita. Não. Você tem que vigiar. E vigiar é o quê? Não é os outros. Somos nós. Porque a nossa maior luta é contra nós mesmos. E os nossos sentimentos. Porque o que quer que aconteça à nossa volta vai depender de como nós vamos receber e como nós vamos aceitar.
aceitar, vai depender de como nós vamos reagir. E tem aquela frase que diz, não é o que acontece com você, e sim como você reage ao que acontece com você, né? E aí eu vi um filme durante esse processo com a minha filha do meio. Eu vou pegar aqui para vocês, essa música que está tocando é desse filme. Eu vou deixar na descrição do link o nome do filme, se eu não me engano ele tem no YouTube, que é Enquanto Estivermos Juntos. Esse filme fala sobre fé. E era tudo que eu estava precisando. Porque eu precisei ter muita fé. Todos os dias eu acordava, olhava no espelho, e todos os dias, quando eu sentia aquela queimação, aquela coceira, eu tinha que pensar, amanhã vai ser melhor do que hoje. Quando eu acordava, no outro dia eu pensava, hoje vai ser melhor do que ontem. Eu tive que exercer essa fé, porque por mais que o médico diga que é uma coisa benigna, dependendo do que você está sentindo, te preocupa saber se você não está com alguma coisa grave. Eu tive que fazer vários exames, eu fui um reumatologista, eles queriam saber se eu estava com alguma doença autoimune, não deu nada, graças a Deus. Mas eu fiquei com medo, as minhas pernas incharam, que eu não conseguia levantar da cama. Então foram 6 meses de cama, literalmente, gente. Eu tenho uma amiga que ela ligava para mim, e quando ela olhava para mim assim, na imagem do celular, ela se assustava, ela só não tentava me passar aquilo. Mas eu falava, meu amor, pode ficar tranquilo, que eu tô sabendo que eu tô estranha. Eu tô igual um monstro, eu tô toda inchada, mas é sobre isso, é isso que eu tô passando. Mas eu tive que trabalhar minha fé sobre aquela adversidade. E a adversidade, ela não vem para a nossa vida como castigo, como muitas pessoas dizem ou pregam, desculpa aí as religiões que pregam isso, que Deus não castiga ninguém. As adversidades, elas são as lições da escola da vida. Nós estamos numa escola, tá? E o que a gente faz numa escola? Se matricula numa série, começa a aprender aquela matéria, depois que você passa por aquela matéria, você vai para outra mais difícil. E olha, não pensa vocês que eu acho que daqui para frente minha vida vai ser perfeita. Não, eu não acho que ela vai ser perfeita. Mas eu, com essa doença e com esse aprendizado que eu tive, eu entendi uma coisa. Não precisa ser perfeita. Porque hoje eu estou exercendo dentro de mim, eu não vou dizer que é a todo momento, né? Porque, como eu disse, nós somos seres humanos, é um trabalho interno o tempo todo. Eu digo que não é nem diário, é minutário. Eu estou desenvolvendo dentro de mim aquela paz que fala lá na Bíblia, que é a paz que excede todo o entendimento. Excede por quê? Esteja você passando pelo que você estiver passando, não perca a sua fé. Porque é a única coisa que vai te mover. E durante o processo da minha doença eu fiquei muito sozinha. Sozinha, sim, eu e Deus. Porque eu moro em cima da casa da minha mãe mora embaixo. Minha filha fica lá embaixo com ela, eu moro aqui em cima porque o meu trabalho, eu preciso de um lugar onde eu tenha silêncio, né? E aí não dá para ser dentro de uma casa onde tem outras pessoas. Então eu vim aqui para cima por isso. E foi aqui em cima que eu fiquei. E muitas vezes eu chorei sozinha. E eu vou confessar para vocês. Eu só não me matei. Passar pela cabeça da gente na hora de uma dor passa. Eu vou me matar, eu não aguento mais isso. Só que no meu caso nem passou pela minha cabeça, gente, porque eu não acredito na morte. Então, como diz o Rossandro Klinger, num deserto que ele passou, eu não me matei porque eu não morro. Mas eu pedi. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu pedi a Deus para me levar. Eu olhava e aquela dor era tão grande, aquilo tudo era tão difícil que eu falava com Deus. Senhor, desculpa. A gente sempre se emociona quando lembra das coisas que a gente passa, mas não é tristeza,
Mas eu pedia a Deus, Senhor, me leva. Se for para eu continuar vivendo assim, me leva. E depois eu entendi, gente, que Deus não ia me levar porque eu tinha muita coisa ainda para viver aqui. Entende? Então o que eu quero dizer para vocês é que eu não sei o que vocês estão passando na vida de vocês. Desculpa. Possa ser que vocês estejam passando por algum momento que vocês olhem e achem que não tem solução. Mas aí eu vi esse filme, e era sobre esse filme também que eu queria falar. Que é um filme que o nome dele é Enquanto Estivermos Juntos. É uma história real de um cantor e da primeira mulher dele, tá? Eu não vou falar, senão eu vou dar spoiler do filme. Mas vejam o filme, quem estiver precisando ou quem não tiver, porque é uma lição. Eu tirei aqui algumas frases desse filme que eu ouvi nesse filme que tocaram muito em mim. Que diz assim: e porque a fé não é sobre o que eu tenho e o que eu quero de Deus, e sim, apesar de tudo. Eu ainda acredito na sua fidelidade. Essa é a tradução dessa música. Eu ainda acredito na sua fidelidade. Eu ainda acredito na sua verdade. Eu ainda acredito na sua santa palavra. Mesmo quando eu não vejo, eu ainda acredito. Eu fico pensando, essa é uma frase do filme, vejam o filme, tá, gente? Eu vou dizer quem disse a frase. Eu fico pensando se a vida de uma pessoa for mudada pelo que eu estou passando, terá valido a pena. Gente, desde que eu criei o canal Jornada Evolutiva, meu pensamento sempre foi esse. Eu comecei esse canal, não foi para crescer no YouTube, porque eu nem tinha essa noção na época. Eu comecei esse canal porque eu gostava de compartilhar com os meus amigos no WhatsApp o evangelho que eu fazia todo dia. Orações, reflexões, eu gosto de escrever também. Às vezes eu recebo assim, eu digo que eu recebo porque, gente, tem textos que eu oro que eu falo, não fui eu que escrevi isso. Então eu digo que eu recebo da espiritualidade. Então eu gostava de compartilhar com os meus amigos, né, essas reflexões, esse evangelho todo dia, como um incentivo de bom dia. E eu criei um grupo de transmissão e comecei a compartilhar. Só que começou a ficar muito longo, porque eu não escrevia, eu gravava com a minha voz. Que as pessoas hoje em dia, gente, não estão lendo textões, né? A verdade é essa. Ninguém está tendo tempo, está todo mundo correndo muito. Mas enfim. E aí, só que conforme eu fui fazendo esse evangelho e compartilhando com os meus amigos, ele começou a ficar longo para compartilhar no WhatsApp. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para continuar compartilhando se está ficando com mais de 3 minutos? Não é que fosse muito longo, mas se fosse mais de 2 minutos e meio, e às vezes a palavra se estendia um pouco mais. Aí eu fui lá e criei o canal. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um canal e vou compartilhar o link do YouTube para eles assistirem no YouTube. E foi assim que começou a Jornada Evolutiva, há 2 anos atrás. E aí, gente, tipo assim, eu passei uma temporada com 3 pessoas inscritas. Meus amigos iam lá, eles viam, mas eles não se inscreviam, porque não era essa a intenção do canal. E esse canal ele foi crescendo sozinho, porque eu comecei a alimentar ele cada vez mais. E cada aprendizado que eu tinha, eu ia lá e colocava no canal como reflexão, sabe? E é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Porque o canal Jornada Evolutiva é para isso. Eu quero compartilhar com vocês a necessidade da diversidade, que é a melhora de toda a nossa vida, por incrível que pareça. É depois da tempestade que vem a bonança, mas a bonança que eu tô falando é de dentro de nós. As adversidades, gente, são degraus que nós trilhamos na vida para evoluir. Você sai dela mais forte do que você entrou. O deserto, ele acontece na vida de todo mundo.
que são os desertos da nossa vida? Os desertos são perda de alguém que a gente ama, que desencarna, fim de um relacionamento, onde você ama uma pessoa, ou uma família que se destrói, mesmo quando não há mais amor. Gente, eu vou falar que toda separação é difícil, mesmo quando você não ama mais, porque é uma desconstrução de uma coisa que você se acostumou ali durante algum tempo. Separação, decepção, escassez financeira. Quem nunca, né? Essa pandemia, então, quanta gente passou por isso? Doença. Tudo isso são desertos. Deserto é um lugar difícil de atravessar. Mas uma coisa você pode ter certeza. E detalhe, o deserto é atravessado sozinho. Por mais que você tenha um monte de pessoas à sua volta, o deserto é seu. Está aqui dentro. E aí você tem que atravessar ele sozinho, fisicamente falando, mas tem uma coisa do deserto maravilhosa. Deus está lá. Ele está lá. Eu sempre vi Deus em todos os meus desertos. Deus, ele sempre está nos nossos desertos. E ele envia pessoas para nos ajudar. Inclusive, eu queria agradecer a todo o apoio que eu recebi durante esse tempo, da minha família, dos meus amigos, a minha mãe, que foi meu suporte, minha filha de 13 anos, que subia a todo momento para trazer comida, para trazer as coisas para mim. Ela subia e descia essa escada o tempo todo. E ela só tem 13 anos. Eu agradeço aos amigos que me ajudaram com palavras, que me ajudaram até financeiramente, gente, porque eu fiquei sem trabalhar. E mesmo aqueles que não estiveram presentes, eles estavam ali, sabe? Eu tenho uma amiga que me ligava do trabalho dela de vídeo só para me ver, para ver como ela estava, se eu tinha melhorado. E eu toda inchada ali, mas ela ficava ali conversando comigo. Essa amiga minha tem 33 anos de amizade, ela sabe quem é. Eu tenho um amigo que eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente se fala todo dia, a gente dá bom dia todo dia um pro outro, às vezes a gente conversa muito. Quando eu preciso desabafar, geralmente eu converso com ele, porque ele é uma pessoa muito madura. E ele, muitas vezes, ele me deu palavras de incentivo. São anjos que Deus coloca na nossa vida, sabe, para nos ajudar nesse deserto. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Vocês sabem quem são. Eu não posso reclamar que eu estive sozinha no sentido de falta de apoio, não. Muita gente me apoiou. E nessa hora eu percebi que a gente planta no coração das pessoas e a gente colhe depois o que a gente planta. E graças a Deus eu tenho plantado coisas boas, porque eu tenho muitos amigos. Eu nem sabia que eu tinha tantos amigos, tá? Então, sempre saibam disso, gente. No deserto, você vai atravessar sozinho. É uma coisa interna sua, é uma cura sua, mas saiba que Deus não vai deixar você sozinho completamente. Ele vai sempre enviar alguém para te ajudar. Entendeu? E é por isso que eu tô compartilhando isso com vocês, tá? Que eu quero que vocês entendam, gente, a necessidade das adversidades e dos desertos. Não pulem processos necessários na vida de vocês. Aceitem os processos. Deus não coloca um processo na sua vida à toa. Tem um motivo. E para finalizar, eu também vou deixar o link aqui. Tem uma música de um filme que eu gosto muito. E ela fala até um pouco sobre... tá meio apagadinho aqui meu quadrinho, eu vou até mudar. Que a frase do Jornada Evolutiva, ela veio de um filme, eu já contei isso, que é: a felicidade está na jornada e não no destino. Então, gente,
A nossa felicidade está durante essa jornada, com desertos, com adversidades, com problemas, com tudo. Você tem que ser feliz durante esse trajeto, tá? E tem uma frase, um trecho dessa música que eu também vou colocar, que é de um filme também. E porque a vida não é sobre o que você passa, e sim quem você se torna durante essa escalada. Quem você está se tornando durante a sua escalada? Você está se tornando uma pessoa revoltada? Você está se revoltando com Deus, com as pessoas, com o universo? Ou você está tentando aprender alguma coisa com isso? Eu peço a vocês que reflitam, porque é maravilhoso, gente. A calma que eu tenho hoje, depois de tudo que eu passei. Eu até falo para os meus amigos, gente, agora pode vir o que vier. Eu vou sofrer se tiver que sofrer, mas eu sei que eu vou passar. Vocês têm essa certeza? Vocês estão tendo essa fé? Eu peço a vocês que reflitam sobre isso. É uma reflexão que eu queria trazer para o domingo de vocês, para que vocês comecem a semana com essa fé, com alegria, manifestem na vida de vocês. Porque muitas vezes, gente, a gente só reclama, a gente não manifesta coisas boas, a gente já acorda reclamando, sabe? Do vizinho, da mãe, do marido, dos filhos. E mais importante que isso, cuidem do espírito de vocês. E eu não estou falando de religião não, estou falando do seu espírito. Porque todos os dias, eu falei isso com uma amiga minha ontem, ou anteontem, foi anteontem. Todos os dias a gente toma banho, a gente escova os dentes, a gente se alimenta e cuida do corpo físico. E o que é que nós fazemos com o nosso espírito? Vocês sabem que uma ótima maneira de limpar energias negativas, porque a gente vai para a rua todo dia, ou mesmo quem não vai para a rua, como eu que trabalho em casa, mas eu lido com pessoas, faço chamadas de vídeo, você pega a energia das pessoas. E a sua também, que nós não somos companheiros dos anjos, nós não somos perfeitos. Quando você estiver tomando banho, experimenta pedir a Deus ali naquele momento que limpe do seu espírito como do seu corpo, que é aquela água, porque a água é energia, gente. A água ela é um elemento do universo, né? Comece a fazer essa experiência. Durante o banho, todo dia, peça a Deus para limpar o seu espírito de todas as energias negativas. Olha, impressionante que quando eu faço essa prática, eu saio do meu banho mais leve. Cuidem do espírito de vocês. Não é só ir num templo, não é sobre religião, é sobre evolução, é sobre conexão com Deus. E a conexão com Deus, ela não está dentro de uma religião, ela está dentro de você. As religiões existem, elas são necessárias, não estou dizendo ninguém parar de ir na igreja ou no centro, não, gente, até porque esses lugares são, na minha opinião, todos os templos e instituições são hospitais espirituais. Ali existem pessoas preparadas para te ajudar também. Então é necessário se você tiver precisando de ajuda. Mas principalmente, cuidem de vocês. A sua conexão com Deus é individual. Eu espero que vocês tenham um domingo abençoado. Eu espero que eu não tenha sido cansativa, mas eu precisava trazer essa palavra para vocês porque a espiritualidade manda, eu obedeço. Ótimo domingo para todos. Deus abençoe vocês. I've never felt so torn before. Seems I don't know where to start.